como funciona o serviço para os alunos. Então você aí que está pensando em passar na ESA e tem essa dúvida, pô, eu sei que militar tira serviço, ouvi dizer que alunos também tiram serviço e já vou adiantando, não é pouco serviço, tá? Então hoje eu vou explicar como é que aconteceu na minha época e eu tenho quase certeza absoluta que nada mudou quanto a esse assunto de lá pra cá, beleza? Acho muito difícil alguma coisa ter mudado. Então a gente vai dividir em duas coisas. Primeiro, existem os serviços internos e os serviços externos, ok? Então a gente vai fazer essa diferenciação. E tanto no básico quanto na ESA existem os serviços internos e os serviços externos e cada um acontece de alguma forma e eu já vou explicar quem são eles. Depois a gente vai fazer, obviamente, a distinção que eu acabei de fazer, serviços no básico e serviços na ESA. Lembrando que a minha experiência é do básico de Blumenau, mas pela minha conversa com todos os outros colegas, depois com todos os outros alunos lá, meus camaradas, quando a gente foi para a ESA, todo mundo teve praticamente a mesma dinâmica de serviço, ok? Então vamos lá. Serviços internos e externos. Interno significa interno ao curso, ou seja, interno à companhia. Por exemplo, se você faz parte de uma determinada companhia, existem serviços da companhia. E serviços externos são serviços do batalhão. Então, sim, o aluno participa tanto dos serviços internos da companhia, daquele prédio onde fica a companhia, daquele pavilhãozinho ali, e também existem os serviços externos, que são serviços próprios de defesa e funcionamento do batalhão em si, da unidade como um todo. Então, em Blumenau, como é que acontecia? Você tinha serviço interno todo santo dia, que envolviam plantões, cabos de dia e sargento de dia. Gabriel, você acompanhava alguém? Os alunos tinham um sargento lá e daí ele ficava acompanhando aquele cara? Não, o aluno realmente era o plantão, o aluno realmente era o cabo de dia e o aluno realmente era o sargento de dia. Então existia um sargento de dia, um cabo de dia e geralmente 3 a 6 a 9 plantões, depende ali da boa vontade do instrutor-chefe, tá bom? Dito isso, o plantão é um cara que vai ficar em pé, vai fazer o serviço de soldado e obviamente se você tem todo dia e todo dia são escalados 6, com certeza esse serviço é o que você mais vai tirar, porque é todo dia e são 6 todos os dias. Por mais que de vez em quando você pegue um sargento de dia, você pegue um cabo de dia, mas por muito mais vezes, pelo número, né, matemática, você vai passar mais tempo nesse serviço de plantão. E o serviço de plantão é um serviço que o soldado tira. Existe esse serviço interno no batalhão. Então é para você sentir na pele e também para defender o CFGS. Quando você está lá naquele pavilhãozinho lá, alguém vai ficar em pé, você controla a entrada e saída de pessoas estranhas àquela companhia, a entrada e saída de materiais daquela companhia. Então o plantão ele serve para isso, ele fica lá em pé 2 horas, dorme 2 horas e dorme 4 horas na verdade, e entre aspas, tá? Porque o plantão aluno ele não dorme não, só vai dormir à noite. E esse plantão, cara, enquanto estava rolando instrução, como era dentro do CFGS, é um serviço interno, então quando rolava a instrução, o horário normal, o plantão ele saía do serviço, ele só voltava nos momentos de folga, entre aspas ali, e os momentos que acabava ali as instruções, então começava a parte noturna, então o serviço tocava ia embora, o serviço continuava normal, beleza? Entenderam até aí? O cabo de dia era o cara que ia vir para trocar os plantões no quarto de hora, e funciona igual no batalhão. O cabo de dia ele vai lá, pô, beleza, o cara ficou 2 horas, agora eu vou pegar o outro plantão que vai assumir o serviço daquele plantão ali. Então você que está aí descansando, agora é sua vez de ficar aqui, você vai pro descanso. Então ele faz esse controle. E o sargento de dia é o cara que fiscaliza isso tudo e manda na companhia. Então é ele que vai, e o sargento de dia é o cara que no curso é o cara que mais vai se ferrar, porque é ele que vai botar o curso inteiro em forma. Ele vai tirar o curso inteiro, ele vai ter que deslocar pro rancho, tirar falta. E nisso aí, cara, é aluno dando esporro no outro aluno e é difícil porque todo mundo é aluno. Então não é diferente de um sargento chegar e mandar entrar em forma, mandar o soldado entrar em forma. O soldado obedece na hora, entendeu? O sargento chegar e mandar o aluno entrar em forma, o aluno obedece na hora. Agora um aluno que é igual a você, mandando você entrar em forma, é diferente. Então você imagina a trabalheira que é, porque quando o curso atrasa, quando a falta tá tirada errado, porque às vezes você tem que tirar falta de 100 e poucos caras e o pessoal quer entrar em forma só no último minuto. Então, cara, é um sanhaço, é o cara que tem a maior responsabilidade ali, é ele que vai deslocar, é ele que vai comandar a tropa, que vai comandar o curso inteiro no deslocamento, por exemplo,
de manhã, no café da manhã para ir pro rancho, então vai em forma, vai cantando canção, e daí não tá bom, aí o saindo de dia já toma mijada, e já manda voltar, e assim vai. Então, enfim, esse é o serviço de todos os dias, tá? Da semana e do final de semana. Então esse pessoal é escalado todo dia. Nos finais de semana, quando não tem curso, quando o curso não está funcionando, ou seja, sábado, a folga dos instrutores, então não vai rolar curso. Vai rolar esses serviços internos, mas em Blumenau, os alunos assumiam o serviço externo. E o que é o serviço externo? O serviço da guarda. Então agora aumenta auxiliar do comandante da guarda, que é o cara que vai auxiliar um sargento que está lá de comandante da guarda, então ele vai fazer as vezes do comandante da guarda, mas sem a responsabilidade do comandante da guarda. O comandante da guarda vai estar ali do lado dele. A responsabilidade é toda do sargento, obviamente, que o aluno não pode comandar a guarda, mas é meio que um estágio, tipo, é uma sombra. Você vai ficar lá, e se o sargento for um cara que gosta de ensinar, ele vai mandar você fazer tudo e vai estar ali do teu lado só te corrigindo e você vai ser o comandante da guarda naquele dia. É um cara só. Vai ter o cabo da guarda também, auxiliar do cabo da guarda, então vai ter um cabo da guarda de fato e vai ter o aluno na função de cabo da guarda, que se o cabo também for um cara que tem uma boa vontade ali, ele vai mandar você fazer tudo e ele vai te acompanhar o tempo todo, te corrigindo no que é para você fazer. E os sentinelas, que é o serviço já de soldado, que é o guarda lá, para você que nunca foi do exército, é aquele cara que vai estar lá com um fuzil na posição e vai tirar um serviço parecido com o do plantão, só que a diferença é que ele vai estar num ponto do batalhão com o fuzil em pé por 2 horas, olhando uma determinada área de responsabilidade dele. Então ele é responsável por aquela área com aquele fuzil. E assim é feito a defesa do quartel, com várias pessoas em várias áreas diferentes, cuidando daquela área, beleza? Dito isso, todo final de semana tem serviço externo e interno. Então todo final de semana vai ter o serviço externo, porque esse serviço, o sentinela não vai poder sair para ter uma instrução. Então por isso que é feito só no final de semana. E em Blumenau, pelo menos na minha época, era a época que os soldados mais gostavam, porque os soldados não tiravam o serviço de guarda, eram os alunos. E é isso. Serviço no período básico foi isso. Gabriel, e na ESA muda muita coisa? Não muda absolutamente nada. A diferença é que agora a infantaria na infantaria pelo menos são 2 companhias, então cada companhia tem um sargento de dia, tem um cabo de dia, enfim, tem seus plantões separados, mesmo sendo no mesmo prédio. E existe um serviço que é do auxiliar do... Cara, esqueci o nome, era um segundo sargento responsável pelo corpo de alunos, e daí tinha lá, era o aluno de dia. E aí era um serviço mais rolê que tinha, porque não disse para você que o sargento de dia, ele tem que, o sargento de dia dos cursos, ele tem que chegar lá com a falta tirada do curso inteiro, apresentar as faltas. Então, no curso, na ESA, como a ESA é gigantesca, existe o corpo de alunos e existe um batalhão de serviço. No corpo de alunos existe um segundo sargento para fazer essa função, de receber as faltas e tal. Mas quem recebe essas faltas de fato? O aluno de dia. Porque ele vai fazer às vezes desse adjunto aí, que adjunto ao corpo de aluno, eu acho que é esse o nome. Enfim, então funciona da mesma forma. A diferença é que eu vi por diversas vezes na ESA o determinado curso tirar serviço de sentinela também durante a semana. Então, por exemplo, durante a semana soldado, 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 agora cavalaria, na quinta. Na sexta é o curso de comunicações. No sábado, artilharia, lá, daí segunda-feira, infantaria. Terça-feira, infantaria de novo, porque a infantaria era maior mesmo. Então, era muito comum você ver nos dias de semana ter esse serviço de sentinela por parte dos alunos também. Então, vai embora. Então o negócio acontece, era pior que o básico, porque você não bem perdia as instruções, cara. Eu não me recordo agora se naquele dia que o cara tava de serviço ou não, perdi a instrução, porque eu acho que era todo mundo de serviço. Enfim, então é isso. Se você gostou do vídeo, queria saber sobre esse tipo de conteúdo, quer saber mais sobre isso, então peço para que você dê o like, considere se inscrever no canal aqui, que você auxilia muito, anima a gente aqui a continuar fazendo vídeo. E manda nos comentários. Esse vídeo aqui é uma resposta de um comentário que foi enviado e estou respondendo agora através de vídeo. Talvez o seu comentário, a sua dúvida, aquilo que te interessa, se torne um conteúdo aí para um vídeo futuro. Beleza? Rapaziada, um grande abraço, fique com Deus e até mais.